5 dicas para você alimentar o seu gatinho da maneira correta. Uma aula rapidinho, porém com dicas valiosas e que eu aposto que muita gente não leva em consideração os riscos que estamos expondo os nossos gatinhos ou até mesmo os benefícios que simples ações conseguem fazer para a saúde dos nossos pets, dos gatos, né, na hora de alimentá-los. E nada de dicas inviáveis. Eu não vou falar que você precisa colocar o seu gatinho na alimentação natural, porque isso é o melhor com ele, porque as dicas que eu vou compartilhar aqui são úteis para qualquer tutor de pet. Na semana passada, falando em pets, né, nós tivemos as 5 dicas para alimentar o seu cão da forma correta. Então, se você perdeu, tem aqui no nosso feed ou no nosso canal do YouTube. E hoje, então, a gente vai falar especificadamente sobre os gatinhos, porque eles têm particularidades específicas, tanto sobre o seu alimento, quanto ao seu hábito, né, o hábito de se alimentar. Então vamos para as 5 dicas e vocês podem ir compartilhando aqui comigo o que vocês já sabiam, o que vocês não faziam ideia e o que vocês têm dúvidas, que assim eu vou poder ajudar vocês também. Bom, a primeira dica, e que inclusive é a mesma que eu dei para os cães e que é muito importante para qualquer pet, é não oferecer ração à vontade. Isso não é legal. Nós precisamos criar uma rotina de alimentação para o nosso gatinho. Então, ter horário de alimentação, e muitos tutores estranham, porque parece até natural que os gatos precisam se alimentar meio que à vontade. E isso é um pensamento completamente equivocado. Assim como a gente olhar um gato acima do peso e pensar que isso é normal, né? E pensar que ele come bem, isso é saudável, né? Então a gente tem que tirar isso da nossa mente, e inclusive não só com pets, mas inclusive com humanos, né? Bebês, quando crescem acima do peso, também não tem benefícios para a sua saúde, e a gente olha um bebê todo cheio de dobrinha e fala, ai, que coisa mais bonitinha, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Nós temos que estabelecer horários e rotinas na alimentação dos gatinhos. E eles se adaptam muito bem com isso. Qualquer pessoa e bicho, né, se adaptam muito bem com a rotina, principalmente os animais domésticos. Então isso faz bem, fora que o jejum que acontece nesse meio termo também gera um estresse saudável, né, para o organismo, e que vai manter aí um metabolismo acelerado, uma boa digestão, entre inúmeros outros benefícios. Então nada de deixar a ração à vontade para o seu gato. Estipule os horários, né, que fica bom pra você, pra sua rotina, porque quem tem gato sabe, né, que se a gente deixar, eles escolhem o horário de comer às 4 horas da manhã, né, às 5 horas da manhã. E na verdade, inclusive quem sofre com isso, né, os gatos justamente respondem aos nossos estímulos. Então, se ele miou, você levantou para dar comida para ele, provavelmente amanhã ele vai miar e você vai levantar de novo, e isso vai virar um hábito, né? Então, lembrem sempre de estabelecer horários e que esses horários vão ser cumpridos, né? Então, a rotina é muito benéfica, além de ajudar essa parte aí da alimentação, dos horários, da regra, né, de educar os nossos animais quanto a isso. Ainda evitamos um excesso de peso, né, um ganho de peso exagerado desses pets, que não é nada bom para ninguém, né, nada saudável. E quero aproveitar, antes de seguir para a dica número 2, para falar para você que as inscrições da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos 100% gratuita estão abertas e vão encerrar no dia 4, porque dia 5 já tem a nossa primeira aula exclusiva para inscritos. Essa aula será no YouTube, não é aqui pelo Instagram, e ela é somente para quem se inscrever no link da Semana da Confeitaria. Então, se você quer conteúdo extra, quer conhecer um pouco do que é a comunidade Chef de Animale de forma gratuita, não deixe de fazer a sua inscrição pelo link da bio, porque já está chegando a nossa primeira aula. E quem não se inscrever até dia 4 não vai ter acesso a esse conteúdo,
tá certo? Teremos aulas aqui no Instagram, mas as aulas exclusivas do YouTube só serão liberadas para quem se inscrever ali no link que está na nossa bio. Se tiver dúvida, é só chamar aqui a gente também no direct que a gente já encaminha para você. Vamos então para a dica número 2, né? Não ofereça somente ração. Isso quer dizer o quê, Betina? Que eu não devo alimentar o meu pet somente com alimento seco. A ração, ela tem 10%, menos de 10% de umidade. A gente precisa disso para que ela dure 2 anos, né, dentro de um saco. Então, ela é um alimento seco. E o que acontece? Isso acaba prejudicando os rins dos pets, principalmente para os gatos, porque os gatos têm uma maior dificuldade de ingerir a quantidade adequada de água por dia que eles têm que ingerir. Então nós temos um cálculo que a gente faz, né, para saber quantos ml o gato precisa ingerir por dia, e nós não conseguimos atingir o valor, né, total de forma espontânea, é muito difícil. Ou seja, nós precisamos colocar isso na alimentação. E como que eu posso fazer isso? Oferecendo alimentos úmidos. A alimentação natural é um deles, mas também temos sachês, patês, latinhas, né? Então nada de oferecer só ração para o seu gato. Ofereça também alimentos úmidos. Não precisa ser só úmidos, né? Nós sabemos que tem custo, tem uma série de questões envolvidas, mas misture essa alimentação, considere essa alimentação úmida de forma diária ou o mais frequente possível para o seu pet. E lembre que quando você mistura um alimento úmido com um alimento seco, você tem que tirar essa quantidade de cada um, né? Você não está oferecendo um alimento a mais, você tem que considerar no total de alimento do dia. Então, se está lá na embalagem da ração que seu gato tem que comer 100 gramas de ração por dia e você também quer dar 100 gramas de patê, de sachê, você tem que dar 50 de ração e 50 de sachê. Nada de dar 200, né? Nada de somar, porque assim a gente também prejudica com aí, né, favorece aí o ganho de peso e a obesidade. A terceira dica é não oferecer ração colorida, aquelas rações bonitas para os olhos humanos, né? Então o que acontece? É até engraçado eu estar falando isso aqui, né? Porque a gente faz bolo todo colorido, e daí você tá me falando que eu não posso oferecer ração colorida? Bom, os corantes que a gente utiliza no bolo de aniversário e nos outros petiscos da confeitaria Pet são naturais. E não somente não prejudicam a saúde, como ajudam, né? Acrescentam nutrientes e auxiliam aí, né? Incluem nutrientes naturais e que antes não eram consumidos por esses animais. Então, é totalmente diferente de oferecer os corantes utilizados nas rações, principalmente nas rações mais baratas, aquelas que a gente compra em supermercado, né? Esses corantes são completamente desnecessários na ração, não faz a menor diferença pro pet e vai prejudicar. Já temos links aí, né, claros, pesquisados da ingestão de corantes artificiais com o aparecimento de diversas doenças, incluindo o câncer. Alguns são cancerígenos. E como aí a gente já tem uma pouca regulação em relação à quantidade desses ingredientes, né? A indústria usa à vontade. Então, a gente vê mais rações para gatos coloridas, para cachorro, a gente já vê uma incidência menor, porque os tutores já vêm criando essa conscientização de evitar ao máximo os aditivos químicos. Então a gente já tem um monte de aditivo químico na ração, e a gente vai ter mais um ainda, que é o corante, né, artificial. Esses corantes aí que a gente já conhece, tipo caramelo, corante caramelo, vermelho 40, amarelo, não sei o que, esses que eu não sei de cabeça agora, mas que são bastante comuns, né, eles todos são prejudiciais. Então é muito difícil uma ração se preocupar em investir em um corante natural, que é obviamente muito mais caro, né? Então, como eu falei, não é necessário. Na confeitaria pet a gente usa e, de fato, muita gente fala, não é necessário, né? Não é necessário, o animal não vê. Mas, novamente, na confeitaria pet, a gente, usando os corantes naturais, a gente inclui aí inúmeros nutrientes. Como, por exemplo, a cúrcuma é o mais conhecido anti-inflamatório natural. A espirulina, que a gente utiliza, a própria beterraba, né? Então, são nutrientes interessantes na dieta dos pets. Ofereça, quarta dica, ofereça
petiscos biologicamente apropriados. Então, se você não pode, não quer, não tem interesse em migrar para alimentação natural, inclua alguma coisa de natural na rotina do teu gato. E muitos gatos não aceitam, nós temos esse problema de aceitação dos gatos, né? Mas também é uma reeducação alimentar. E quanto mais cedo a gente consegue introduzir isso nos filhotes, melhor, né? Se a gente vai tentar introduzir alimentos naturais para um gato idoso, já é realmente mais difícil. Porém, o que a gente vai oferecer quando a gente fala isso? Oferecer alimentos naturais, né? É presunto, é linguiça, é alimentos inadequados que vai estimular esse consumo. Então o gato vai gostar, né? Daquele presunto salgadinho cheio de nitrato e nitrito. E não vai querer comer a comida dele ou não vai querer comer a comida que é saudável. Então quais são as opções bem aceitas por gatos que eu posso dar de dica aqui para você incluir? Iogurte natural, excelente para microbiota intestinal. E os gatos gostam, eles se atraem, né? Por tudo que é derivado lácteo. Aí entra também os queijos brancos, queijo Minas, né? Uma boa opção de petisco para o seu gatinho. Ovo de codorna, que é pequenininho, que você pode cozinhar, ou o ovo não inteiro, né? Gente, é muito para um gato oferecer um ovo inteiro por dia, mais um pedacinho de ovo. Carnes em geral. Pode ser crua, pode ser cozida. Observa a preferência do seu gato. Aí eles têm isso também, né? Eles têm... são tudo cheio de truque, que nem diz meu pai, né? Eles têm ali as preferências e pode ser que seu gato goste mais de carne crua, de carne cozida. Então tenha esse hábito, né? De oferecer esses alimentos naturais. E por que oferecer carnes e proteínas? Pode ver, tudo que eu sugeri aqui são fontes de proteína. Porque gatos são carnívoros estritos. O carboidrato, que já faz mal pro cão em excesso, faz muito mal pro gato. E a gente já tem isso na ração. Então, se a gente coloca mais carboidrato, a gente acaba prejudicando mais ainda o animal. Agora, se a gente coloca mais proteína, a gente acaba até ajudando a melhorar o perfil dessa ração. Porque a gente tá acrescentando proteína, a gente tá diluindo, né? Isso, lógico, como petisco, sempre dentro da quantidade, não é uma dieta mista, né? Mas de uma quantidade ideal, assim, tipo 10% do alimento do animal, né? Em forma de petisco e que não vai interferir. Ou seja, o gato não pode só comer a carne e deixar a ração, né? E tornar isso o alimento principal do gato. E com certeza, acrescentando isso, você vai estar incluindo, além da proteína, os aminoácidos que vêm das proteínas, que são os aminoácidos essenciais que os gatos precisam, né? Então, se você inclui, por exemplo, coração, que é um ingrediente rico em taurina, e taurina é um dos nutrientes essenciais que os gatos precisam e os cães não. Quem não sabe, os gatos precisam de 2 nutrientes a mais de forma obrigatória do que os cães, e a taurina é uma deles. Então, a gente consegue incluir através da introdução dos alimentos. Então, a gente, assim, mata 2 coelhos com uma caixa né? A gente dá alimento saudável, a gente oferece algo que eles gostam, porque é muito difícil eles recusarem, né? E ainda melhora o perfil nutricional dessa dieta, mesmo que seja uma ração. Peixes também podem ser oferecidos e gatos adoram peixe. Então, se você tem um gato seletivinho, tenta oferecer uma sardinha enlatada e cuidado, porque os gatos viciam, inclusive, em peixe, né? Então, você pode oferecer um pedacinho de sardinha enlatada todos os dias ou 3 vezes na semana e garantir assim a ingestão de ômega 3, que também são ácidos graxos essenciais que podem até estar presentes na ração, mas a gente não tem muita certeza quanto à estabilidade dela na ração, né? Então, a partir do momento que a gente abre o pacote de ração, não armazena direito, não fecha direito o pó de ração, por exemplo, ou troca de embalagem, guarda num potinho, não fecha direito, enfim, isso tudo acaba prejudicando, né, a qualidade e, consequentemente, possíveis nutrientes que sejam presentes nela. Tanto que o ômega 3, quando a gente vai dar em cápsula, a gente tem que dar na hora, tem que furar a cápsula na hora e oferecer, né, pro animal. Então, a sardinha aí já super resolve esse problema do ômega 3, agrada o gato e você tá promovendo a saúde, né? Tem algumas dúvidas. Peixe cru pode? O peixe cru pode sim ser oferecido, porém com moderação. Porque o peixe cru, ele com algumas espécies de peixe cru, não são todas, tá? Contém o que a gente chama de tiaminase, que é uma substância que inibe a absorção da vitamina B. Então, com cuidado da tiamina, né? Especificadamente.
Com cuidado e esporadicamente, sim, podemos oferecer peixes crus e pesquisar aí as espécies que contêm tiaminase ou não. Posso cozinhar páprica só na água? Será que você quis dizer páprica? Páprica é proibido, tá? Mas qualquer outros temperos aí são interessantes na adição dos alimentos dos pets. Mas vamos ver o que se quis dizer. Não sei se foi páprica. Ou posso cozinhar só na água? Deve ser o peixe, né? Então, se for o peixe, sim, você pode cozinhar só na água ou assar no forno, também é uma boa opção, né? A forma de cozimento pouco importa, da forma com que for melhor pra você. Às vezes tá fazendo um peixinho na churrasqueira, que no litoral tem bastante disso, né? Separa um pedacinho ali sem o tempero, sem o sal pro seu pet e oferece ele assim. É uma dica aí, até mesmo para compartilhar churrasco da forma saudável para cães e gatos, né? Nada de dar o ossinho e aquela gordura que você não quis comer. Oferece um pedaço de carne de verdade, de preferência, se você conseguir fazer separado, sem tanto sal, né, que a gente exagera, oferecer para esses pets. Cozinhar peixe, isso mesmo. Então, cozinhar peixe pode sim na água. Nem precisa ser na água, tá? Porque na água a gente acaba perdendo, né, um pouco do peso do produto. E sempre, todas as carnes que a gente vai oferecer, se você for cozinhar, não for oferecer cru, não só peixe, tá? Mas outras carnes, é levemente assado, ou cozido, ou grelhado. Nada de oferecer aquela carne mega passada pro pet, porque assim, você perde peso, perde nutriente, né? Então, quanto mais você preservar ali dele, assim, carninhas mal passadas, na dúvida se tá pronto, sabe? E a última dica, e antes de dar a última dica, eu vou lembrar quem chegou agora e não ouviu falando para se inscrever na Semana da Confeitaria para Cães e Gatos 100% gratuitas, que já tá quase começando. É dia 5, né? Então tem até o dia 4, que é daqui a alguns dias, daqui a 4 dias, para se inscrever e receber esse conteúdo exclusivo pelo YouTube, tá? Além das lives aqui no Instagram, que vocês já conhecem, teremos essas aulas exclusivas somente para quem fizer a inscrição até o dia 4 à noite, tá? Então, acessa aqui o link na nossa bio, chama a gente no direct se você tiver alguma dúvida que a gente vai te responder. E vamos então para a quinta e última dica aqui, que é aproveitar essa questão, esse assunto do alimento que a gente tá falando, o que eu posso fazer de forma correta, né, para promover o enriquecimento ambiental com os alimentos. E isso com os gatinhos tem várias formas de fazer. Quem nunca ouviu falar na erva do gato, no catnip, né? Então é uma erva estimulante para eles que faz muito bem para eles e a gente pode usar a catnip de várias formas. Hoje a gente sabe, né, que tem de spray, que você pode colocar nos brinquedos. E também podemos fazer chá de erva, né? E colocar junto com o alimento, colocar junto com o sachê, colocar junto com o petisco que a gente for fazer, colocar junto ali com a carne que você for preparar para dar mais pro peixe, né? Cozinhar junto com o peixe é uma opção. A gente consegue aproveitar o melhor desse sabor, porque assim, gente, o gato especificadamente, vou parar de falar cachorro porque eu me empolgo às vezes. Mas o gato, especificadamente, ele precisa ser estimulado, né? Hoje eles vivem lá 24 horas fazendo nada, esperando. Eles precisam ser estimulados. Então, uma boa ideia, né, de fazer essa promoção do enriquecimento ambiental é você tirar 30 minutinhos para brincar com o seu gato, de caça, né, por exemplo, assim, com brinquedinhos de pescar. E eles, depois desses 30 minutos, você oferecer o alimento pro gato. Porque na natureza, depois de caçar, ele precisa se alimentar, ele precisa conseguir aquela presa pra ele, né? E acaba sendo um pouco frustrante pro gato, quando a gente brinca com ele, ele do nada para de brincar. E ele fica com aquela sensação de, tá, é a minha presa aqui, né? Porque pra ele é a presa dele. Então, depois que você brincar, você estimula isso e alimenta o gato. Então, na natureza dele, esse ciclo vai estar se completando. Isso ajuda muito, porque nós precisamos estimular também, né? Não só na parte de alimentação, mas a mente dos gatinhos, principalmente aqueles que moram em apartamento e não tem muita rotina disso, né? De brincadeiras, não gastam tanta energia. Então, isso é muito interessante. Outra dica, as graminhas você pode fazer em casa, você pode comprar pronta, pode fazer grama de milho, de vários grãos de feijão, né? E aquela graminha que cresce, eles comem, eles adoram, eles se coçam nela, né? Então isso é promover o enriquecimento ambiental, é o ambiente saudável pro pet, né? E isso vai evitar também que o pet se estresse, sofra estresse oxidativo que antecede aí, né, o aparecimento de diversas doenças.
Então isso é muito bacana quando a gente consegue aproveitar isso, né? Hoje em dia tem brinquedos que tem catnip, tem várias formas que a gente pode fazer isso, de colocar o brinquedo escondido, de colocar comidinha escondido debaixo do tapetinho quando a gente sair de casa, né? Isso é bem interessante. Outra coisa, os gatos gostam de se alimentar no alto, então se você tem só gato, talvez o gato não se importa de comer no chão, né? Mas de forma geral eles têm essas preferências, principalmente se você tem cachorro em casa, que o cachorro vai ficar de olho na comida do gato, né? Então ergue o local que você está alimentando em cima de um balcão, de uma máquina de lavar. Pra minha gatinha eu dou em cima da máquina de lavar. E eles gostam, porque o gato ele gosta de ter aí, né, essa visão. Eles estão comendo, então eles estão vulneráveis, nossa senhora, né? Vulneráveis nesse momento, então eles gostam também, muitas vezes se alimentam melhor em uma superfície elevada. Evita comedouro de plástico. Os comedouros de plástico, além, né, de toda aquela dificuldade de higienização, e não vou nem falar aqui que você precisa higienizar a tigelinha do seu pet todo dia, né, de água e de comida, ela promove especificadamente nos gatos o aparecimento das acnes dos gatos. Eu não sei se vocês já viram, já tiveram gatinhos que tem espinhazinhas, cravinhos aqui assim no queixo. Então é muito causado por comedouros de plástico. E não é nada demais, é só um incômodo, né, pro gato e pro tutor que tem que ficar tirando esses cravinhos. Então a gente evita isso com comedouros de inox, fora que comedouro de inox é muito mais fácil de lavar, de higienizar e também evita aí, né, esse tipo de problemas. Então são algumas dicas relacionadas ao manejo, que a gente chama de manejo alimentar, que vão fazer toda a diferença também na alimentação do seu gato. Olha, o Prince Gourmet falando, fiz graminha de milho, isso mesmo, isso pra cães e gatos, né? Quem nunca teve um cachorro que na hora do passeio saiu comer graminha, então os cães também gostam disso. O gato é mais conhecido, né, a graminha, mas isso é comum na rotina dos pets. Eles acabam se interessando por isso e fora que a gente tem todo o controle, né? Porque se ele vai comer uma graminha, por exemplo, do jardim, a gente não sabe se tem pesticida, se tem inseticida, né? Então a gente tá fazendo ali uma graminha dentro de casa para eles terem essa segurança e essa diversão, esse extra, né? Boa noite, eu tenho 3 gatos e 5 cachorros. Para meus gatos eu tenho comedouro de inox e alto. Muito bom, isso mesmo. Parabéns, já sabia. Com certeza, muitas dicas que eu dei aqui, os tutores de gato já sabiam, mas muita gente ainda não. Então, são pertinentes as informações. Quem chegou agora, volta, eu já vou carregar essa aula aqui no nosso perfil, volta para assistir, porque são 5 dicas super práticas que vai mudar a qualidade da alimentação do seu pet. Me conta se isso te ajudou depois. E estamos no fim da nossa aula. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês, pela interação de vocês e até a próxima. Beijo!